Andy, o que você faz na segunda-feira? Eu? Estudo. E terça-feira? Estudo. Quarta? Estudo, ué. Quinta, sexta e sábado? Quinta e sexta eu estudo. Ué, e sábado? Também. Você só estuda a semana toda? Claro que não. Domingo? Domingo eu reviso. Hora do Enem no ar! E hoje a gente faz um mergulho em culturas antigas. Fala de pirâmides, múmias, faraós. É que o nosso convidado é um arqueólogo brasileiro que explora tumbas egípcias, Pedro von Seehausen. Mas antes de fazer essa mistura do Brasil com o Egito, bora falar de história no Enem? Chega mais, professor Lucas Cabral. E aí, professor? E aí, Lance? Belezinha? Tudo bom, cara? Seja bem-vindo. Obrigado. Professor, arte é uma manifestação subjetiva, tem uma relação estreita ali com o ponto de vista de quem cria. Até que ponto a arte ajuda a entender a história? Olha, a arte é uma questão interessante pra gente porque ela é o reflexo da época em que se vive. Então você produz determinado tipo de arte em função da época em que você está vivendo. Obviamente a arte que a gente produz no Brasil hoje não é semelhante, por exemplo, à arte que era produzida no Egito Antigo, como você mesmo estava mencionando agora. Uma arte naquela época ela vai retratar a época em que se vivia, vai falar, por exemplo, das cheias do Nilo, vai falar da agricultura na região, e vai falar do modelo de vida que se tinha naquela época. Enquanto isso, a nossa arte hoje, obviamente, fala da nossa época atualmente, né? É isso. E como isso pode aparecer na prova? Olha, a prova do Enem gosta bastante desse tema, então ela é uma prova principalmente de história cultural nesse sentido. Ela costuma cobrar muito, né, questões, por exemplo, através de fotografias, de arquitetura, de uma escultura, de uma pintura, de letra de música, coisas nesse sentido. Porque cada uma dessas coisas acaba representando exatamente a forma como se vivia naquele período. E aí, vamos ver a questão nesse estilo? Bora. É com você, professor Marcelo Tavares. Num outro momento que a gente conversou, fizemos uma questão sobre o Estado Novo. O Estado Novo, eu repito, seria o momento do que se convencionou chamar a Era Vargas, entre 1937 e 1945, em que uma ditadura foi instaurada, uma nova Constituição foi outorgada e plenos poderes garantidos ao presidente da República. O Legislativo foi suspenso, os partidos políticos foram extintos, isso significa então que o Estado Novo ele era apartidário, não havia partidos políticos, e era um momento mesmo de tentativa de organização da sociedade em meio a um processo de transformações absurdamente aceleradas, experimentadas pelo Brasil, isso desde a desarticulação, o fim da Primeira República. A chamada Revolução de 30, o golpe que derruba Washington Luiz e leva Getúlio Vargas ao poder, aquele é o momento final da Primeira República e tem início a Era Vargas com 37 nesse ápice de organização por parte do Estado daquele momento social brasileiro. É interessante você pensar que houve sim o processo ditatorial, houve sim a suspensão dos partidos políticos, a suspensão do legislativo, mas aquele foi um momento também que precisamos olhar para a organização da sociedade. Os trabalhadores, a massa operária urbana, ela passou a ser um agente que não poderia mais ser esquecido. Ao contrário da Primeira República, que entendia a questão social como um caso de polícia, a própria Era Vargas e principalmente o Estado Novo entenderam que a questão social precisava ser um caso de Estado, era fundamental organizar aquele movimento trabalhista, aquele processo urbano cada vez mais acelerado, aliás, numa década em que lá fora estavam estourando os movimentos do fascismo, que estava ganhando força o socialismo ou comunismo, mas a expressão socialista por parte da União Soviética de Stalin. Então aquele era o momento em que o Estado brasileiro percebeu a necessidade de organizar aquelas transformações, evitando a presença e a influência dessas ideologias que lá fora eram cada vez mais contempladas e cada vez mais discutidas. Então era fundamental organizar esse meio social, e isso vai ser feito através da legislação trabalhista, isso vai ser feito através da consolidação das leis do trabalho de 1943, mas isso deveria ser feito também através de um forte esquema de propaganda.
A ditadura estado-novista se utilizou da propaganda como forma de exaltar aquele momento, como um momento necessário da história nacional, como Vargas, como um elemento determinante, como promotor desse progresso e desse desenvolvimento. Lembrem-se que foi durante a era Vargas, notadamente no Estado Novo, que nós temos a industrialização de base, com a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce, mas havia a necessidade também de transformar aquele momento em um momento de desenvolvimento, em um momento de esperança, em um momento em que o Brasil realmente alcançava patamares de progresso, de ordem e de estabilidade. O samba foi um elemento determinante para isso. Lembrem-se, vocês já passaram por isso no estudo de vocês, que Vargas vai ser o primeiro presidente a oficializar os desfiles de escolas de samba. As escolas de samba, os desfiles que eram entendidos como movimentos de uma turba desorganizada, agora Vargas vai entendê-los como realmente uma expressão da cultura popular que deveria ser valorizada. Lembrem-se que é o momento das chanchadas, as famosas chanchadas da Cinédia, aqueles filmes populares com muitos números musicais, falando do cotidiano urbano. E a questão que a gente vai fazer hoje fala um pouco sobre isso. Ela é muito fácil, na verdade, né? É uma questão que, se você tem essa noção da preocupação estado-novista na exaltação daquele momento, fica muito fácil. Mas eu gosto das opções também, porque é uma forma de vocês perceberem e tentarem relacionar as demais opções com outros momentos. Vamos direto, então. A música talvez seja uma das músicas mais famosas do nosso cancioneiro popular, do repertório nacional, que é a Aquarela do Brasil, do Ari Barroso. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Engraçado essa coisa do mulato, né? A valorização da miscigenação, do Brasil único. O Brasil samba que dá, bamboleio que faz gingar, essa coisa do Brasil, da malemolência brasileira, a valorização dessas características. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado. Olha só essas referências mesmo sociais, de valorização da miscigenação, de valorização das influências culturais africanas. Muito usual no Estado Novo de Vargas, eu acho que a gente pode partir direto para a questão. A composição de Ari Barroso é um exemplo típico de, letra A, música de sátira. Não tem nada de sátira aí, pelo contrário, é de exaltação. Aí tu já sabe que é a letra B, ó, samba exaltação. Olha só a letra C, hino revolucionário, pelo contrário. O Estado Novo é um momento de centro, né? Ele está tentando evitar qualquer discussão revolucionária. Propaganda eleitoral não tem como, porque, como eu falei com vocês, o Estado Novo suspendia as eleições, suspendia partidos políticos, muito menos marchinha de protesto no momento ditatorial. Ficamos, portanto, com a letra B. Pessoal, grande abraço. Nos encontramos em outro momento da Hora do Enem. Até lá. Muito obrigado, professor. Samba para falar de Estado Novo. É comum essa mistura de música com história? Muito, Lange. Você acaba tendo muitas questões que acabam tratando exatamente dessa forma. Você pode pegar, por exemplo, samba durante a Primeira República, ou samba também durante, né, no caso, o governo Vargas, ou então músicas de protesto durante a ditadura militar, ou alguma coisa nesse sentido. É bastante comum você retratar como é que foi a época a partir da produção cultural, né? No caso, a música é uma ótima forma. Vem cá, Estado Novo é um tema muito importante? Com toda certeza. Aparece com frequência pelo fato da importância do Estado Novo na história do Brasil. Era Vargas é um dos temas que aparece mais pra gente, o Estado Novo é uma parte especial exatamente dela. Foi a primeira ditadura que a gente viveu aqui no Brasil, né, e por conta disso, ela criou uma certa base, né, de modelo pra gente ter uma república autoritária aqui no país. É um modelo que é inaugurado ali, que é repetido durante a ditadura militar e que você vai ter uma movimentação pedindo exatamente o retorno dessa linha de tempos em tempos. O enunciado fala especificamente de Estado Novo, mas a era Vargas foi mais extensa, né? Qual era o contexto? Olha, Getúlio Vargas chega no Brasil a partir do que a gente chama de a Revolução de 30. Isso acontece depois de 40 anos já de uma Primeira República, em que havia, basicamente, a partir de acordos entre as oligarquias estaduais, os grandes cafeicultores, senhores do café no Brasil, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, de um revezamento no poder. O contexto da época ali do final dos anos 20 acabou levando o governante paulista naquela época, Washington Luiz, ao invés de indicar um mineiro, indicar um paulista novamente. Isso fez com que Minas Gerais se sentisse meio que traída, abandonada naquele momento, e o então governador de Minas Gerais, né, o Antônio Carlos, acaba decidindo exatamente apoiar os grupos que estavam insatisfeitos com essa troca do poder. Por conta disso, São Paulo acabou ficando um pouco mais isolado no país e se iniciou esse movimento da chamada Revolução de 30. Vargas chega ao poder e vai instaurar um governo que durou 15 anos, né? É mais de uma década de história do Brasil, né, professor? A gente deu uma passeada pelos eventos que marcaram essa época.
Mas qual era o contexto mundial e como isso influenciou a política nacional? Olha, o mais importante que aconteceu ali, que foi o grande marco para a década de 30, foi a crise de 1929. A quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos afetou o mundo inteiro. E com isso, você acabou tendo, na década de 30, uma busca por alternativas ao liberalismo. Então, assim, o grande marco da década de 30 é que, de fato, a visão mundial acaba sendo: o liberalismo teve a sua chance e ele fracassou. É hora da gente procurar alguma coisa diferente. Essas alternativas podem ser sempre à direita ou então à esquerda. Você vai ter, né, um nazismo na Alemanha com Hitler, você vai ter um fascismo na Itália com Mussolini, você vai ter um franquismo na Espanha e você vai ter o varguismo aqui no Brasil. Na Europa você também tem a alternativa da esquerda, acaba sendo, né, o stalinismo da União Soviética. Dentro do Brasil, isso acaba afetando exatamente a mentalidade das pessoas. E com isso se formaram dois grupos principais que acabaram entrando em muito confronto aqui. A Ação Integralista Brasileira, A e B, né, extrema-direita, de linha fascista, assim, declaradamente favoráveis à lógica de Mussolini. Enquanto isso, você tem a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, de extrema-esquerda, numa linha, né, mais ligada à União Soviética, comunista e tudo. Você tem um confronto comum entre os dois grupos, né, acontecendo principalmente ali por volta de meados da década de 30. E por conta disso, a gente vive um momento bastante tenso, fruto exatamente da época em que se vivia. E como o governo Vargas encarou a Segunda Guerra Mundial? Olha, o Brasil entra na guerra do lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguem fazer uma pressão em cima do Brasil, do México em especial, que a gente chama de política da boa vizinhança. É uma política externa, cara, americana, que você tem exatamente uma ideia de uma aproximação, uma lógica mais amigável com relação à América Latina, exatamente por um temor de uma aproximação de partes da América Latina. O Brasil se destaca nesse sentido, de uma possibilidade do Brasil se aliar à Alemanha nazista. Ideologicamente falando, muita gente do governo Vargas tinha tendências, né, no caso, para essa extrema-direita. E por conta disso, o temor pela posição geográfica do Brasil, uma posição estratégica no Oceano Atlântico Sul, e por conta, né, exatamente das dimensões do Brasil, os Estados Unidos tentam se aproximar mais da gente. O acordo, no final das contas, se desenha da seguinte maneira: o Brasil cede bases militares para os Estados Unidos no Nordeste e, em troca, os Estados Unidos acabam financiando o grande projeto de Getúlio Vargas, que é a industrialização do país. Entra dinheiro para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional lá em Volta Redonda. O professor Marcelo fala sobre as mudanças que esse período traz no aspecto social, mas de que forma isso afeta a história dali para frente? Você vai ter muita gente sendo incluída, né, na sociedade brasileira nesse momento. A partir das leis trabalhistas que Getúlio Vargas acaba trazendo aqui para o país, esses setores operários começam a participar mais ativamente, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista, né, social também e cultural. Um outro marco característico exatamente dessa era Vargas é o crescimento das cidades. Num projeto de industrialização, começou a ter emprego nas cidades, as cidades foram crescendo em termos populacionais e uma população muito grande do campo começou a migrar para dentro das cidades. Por conta disso, a gente tem uma produção artística que vai aumentando cada vez mais e que vai ser caracterizada por uma série de questões pontuais. E falando nisso, quais foram as consequências da era Vargas para a nossa cultura? Olha, a gente vai ter um desenvolvimento muito legal do cinema aqui no Brasil. Uma produção cinematográfica interessante com a Cined, lá de São Paulo, as chanchadas e tudo. Então é a primeira grande escola cinematográfica do país. Além disso, a gente também vai ter, né, no caso, com Vargas, a ideia de que acontece de fato no Brasil a morte do que a gente chama do projeto de branqueamento populacional. Um projeto esse que já vinha desde a época do Segundo Reinado, passou durante toda a Primeira República, e Getúlio Vargas, numa valorização exatamente da cultura nacional, começa a valorizar uma lógica de mestiçagem, de cultura negra. Você vai ter vários reflexos disso através, por exemplo, da legalização da capoeira, a legalização das religiões de origem afro-brasileira, através da valorização do samba, como o próprio professor Marcelo comentou na questão, e a valorização do futebol também. Muitos elementos associados exatamente a essa população negra que começam, né, a ser valorizados da mesma maneira pelo governo também. E a gente sabe que o presidente volta para um segundo governo logo depois desse período, né? Sim, Getúlio Vargas volta em 1950 de uma maneira completamente diferente do que foram esses primeiros 15 anos. Em 1950, Getúlio Vargas é eleito, ele não chega através de uma revolução. Em 1950, o contexto do mundo também é diferente, não são mais, né, essa ascensão de estados totalitários, como estava acontecendo nos anos 30. Em 1950, a gente vive a Guerra Fria, e nessa lógica de Guerra Fria, o nacionalismo de Vargas acabou complicando um pouco a situação para ele. Bem ou mal, por conta desse nacionalismo extremo, você acaba tendo Vargas sendo minimamente reticente com relação a uma influência muito grande, no caso da política norte-americana aqui no Brasil. Isso trouxe problemas para ele de contestações e que acabam resultando exatamente, né, numa pressão pela renúncia e levaram ao suicídio, finalmente, do presidente. Um suicídio que provocou uma reviravolta, né?
Sim, com certeza. A história do Brasil muda completamente a partir daquele momento. Qualquer movimento que vinha fazendo uma pressão por uma renúncia do presidente, que se falava abertamente sobre um golpe, né, naquele momento em 54, acaba morrendo pela popularidade que o presidente tinha. O suicídio de Vargas leva as pessoas às ruas, que começam a se voltar contra aqueles setores que pressionaram pela saída do presidente. E por conta disso a gente pode dizer, sem problema nenhum, que o suicídio de Vargas adiou em 10 anos o golpe no Brasil. Resumindo, o que o candidato não pode deixar de saber da era Vargas? As duas coisas mais importantes que eu diria são, primeiro, o aspecto político, a lógica exatamente desse autoritarismo como uma nova forma de governo, uma nova alternativa de governo para a gente aqui no Brasil. E um segundo aspecto, até o mais importante, na verdade, pela linha que o Enem gosta de cobrar, dessa linha de uma história cultural, esses aspectos culturais, exatamente como a gente falou aqui. Essa ideia do cinema, essa ideia das letras de músicas, como a gente viu na questão, essa ideia, né, no caso, do que é produzido na época. Pode ser a lógica do futebol, da capoeira, coisas nessa linha. E normalmente, quando a gente aprende esses períodos históricos? Olha, isso é estudado ao longo da nossa vida escolar, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. No ensino médio, a gente acaba vendo isso normalmente por volta do 2º e do 3º ano. Isso aí varia um pouco de escola para escola. E para quem quer saber mais, qual é a sua dica de mestre? Olha, eu recomendo muito uma sequência de vídeos que a gente tem sobre Brasil e República, do professor Boris Fausto, professor da USP lá em São Paulo, que dá uma explicação bem clara sobre a época. E aí, professor, alguma última consideração? Olha, eu poderia recomendar também o livro História do Brasil, do próprio Boris Fausto, da mesma maneira. Ele dá alguns esclarecimentos legais sobre essa época e podem tirar qualquer dúvida nesse sentido. Valeu, professor. Muito obrigado pela ajuda. Valeu, Lange. Obrigado. Valeu. Volte mais vezes. Tá bom, tá ótimo. Sabe todas aquelas pirâmides, hieróglifos, deuses com caras de animais que a gente vê nos filmes e séries? Eles fazem parte do dia a dia de Pedro von Zierhausen. Por gentileza, Pedro? Opa! Beleza? Belezinha. Pedro, toda vez que a gente vê arqueólogos em filme, tem uma múmia, tem uma maldição de faraó, não dá medo? Não, a gente se acostuma, né? Isso é um trabalho científico, né? Você acaba se acostumando com as múmias. Tem uma diferença, assim, às vezes você trabalhar com esqueleto e trabalhar com múmia, né? Múmia tem rosto, né? Ela olha pra você, mas você se acostuma, já naturaliza. É aí que dá mais medo ainda. Não, você naturaliza. Conta pra gente como foi a primeira vez. Então, a primeira vez que eu participei desse projeto que eu participo hoje, né, que é o projeto Neferhotep, foi em 2014, mas o projeto já vem desde 99, né? É um projeto de cooperação entre argentinos, brasileiros, italianos e alemães, né? Já teve algum perrengue faraônico? Sempre tem um perrenguezinho ou outro, né? Nesse ano, por exemplo, agora em 2017, faltou luz dentro da tumba, né? Teve um problema na parte elétrica, aí você fica lá dentro tudo escuro, sem poder sair, é um pouquinho complicado. Pô, não pagaram a conta da pirâmide? Não, é complicado às vezes, mas sempre tem essas... Deu um problema na parte elétrica mesmo. E aí, não deu medo? Tive que ficar sentado esperando. Foi bom pra refletir, né? Ficar sentado dentro de uma tumba uns 20 minutos esperando a luz voltar, né? E tem alguma superstição, algum ritual antes de entrar na tumba? Olha, no geral, assim, a gente tá fazendo um trabalho científico, né? Então tem que se livrar um pouco disso. Mas muita gente às vezes tem, mas é bom sempre se livrar disso. Eu não trabalho diretamente com as múmias, não trabalho com a cultura material associada a ela. Quem trabalha diretamente com as múmias, assim, no geral, costuma ser o bioarqueólogo, né? E qual a diferença entre bioarqueólogo e arqueólogo? Bom, o arqueólogo, ele lida com a cultura material, né? E, tipo, o bioarqueólogo é um arqueólogo que tá, muitas vezes, focado nos restos mortais mesmo em si, né? Analisar, ver causas mortes e tentar fazer o trabalho em cima disso, né? Agora, você também leva múmias para fazer tomografia, né? Explica isso. Então, foi a equipe do Museu Nacional, né, com uma parceria com outras instituições, que acabou que levou uma das múmias da coleção recentemente para fazer uma tomografia, né, para a gente poder ter um pouco mais de informação sobre o processo de mumificação, sobre aquela múmia em si, né? E como é que foi? Mas por quê? Então, ela não foi a primeira múmia que o Museu Nacional levou para fazer uma tomografia. Ela chegou já a levar a Chamonançu e levou outras múmias da coleção. Assim, quando a gente levando a múmia, a gente sempre tem uma informação sobre, tipo, idade, sexo, né, causas de mortes, processo de mumificação, se tinha algum amuleto dentro. Então, assim, é tentar entender um pouquinho melhor, né? É tentar aplicar um pouco melhor essas tecnologias para que isso dê resposta, tecnologias novas, para que se dê uma resposta melhores respostas pra gente, né? Show de bola. Vem cá,
Por que é tão importante conhecer o Egito Antigo? Bom, o Egito foi a mãe do mundo, né? De certa forma, né? As pessoas chamam o Egito de mãe do mundo, né? Muita coisa veio do Egito, né? Muita coisa que a gente não tem nem ideia que, tipo, veio do Egito. Por exemplo, a primeira greve foi feita no Egito, né? E tem tanta coisa que veio desse primeiro contexto do Egito. E, assim, tem toda essa importância em cima disso, né? Mas, no geral, estudar o Egito, assim, tem tanta importância quanto estudar qualquer período da história. A importância de você conhecer o seu passado, você conhecer um pouco melhor, né? E buscar sempre esse conhecimento sobre isso. Agora, para chegar até lá, você estudou arqueologia e história. Foi sua primeira opção de curso? Desde pequenininho eu queria ser arqueólogo. Quando eu fui tentar fazer a arqueologia, não tinha no estado do Rio de Janeiro ainda. Hoje em dia tem o curso na UERJ, né? Então, assim, eu tive que fazer história, né? Sempre fiz história. Um pouco mais tentando voltar para o lado da arqueologia, sempre puxando matérias que seriam úteis na arqueologia, lendo sobre arqueologia e escrevendo temas afins de arqueologia. Aí no mestrado eu fiz arqueologia e no doutorado agora tô caminhando para arqueologia também, né? Então você estabeleceu esse plano lá atrás e correu atrás? Ah, sim, desde os 10 anos de idade, né? Quando eu era criança eu sempre brincava falando que eu queria ser arqueólogo, e por aí vai, aquela coisa toda de você, tipo, ler livros e mais livros sobre o Egito quando eu era criança, né? E como seus amigos reagiam quando você falava que queria ser arqueólogo aos 10 anos de idade? Olha, quando eu era pequeno, eu brincava com meus amigos que nós seríamos arqueólogos, né? Recentemente eu até encontrei um conhecido, assim, que eu brincava quando eu era criança, né? Ele perguntou, lembra quando a gente era criança? A gente era mó idiota, queria ser arqueólogo, né? E aí, o que você está fazendo da sua vida agora? Eu falei, bom, então, eu virei arqueólogo. Ixi, climão, né? E no Brasil, há espaço para pesquisas de campos também? Sim, sim, bastante. Tanto no período pré-colonial, né? Quanto no período da arqueologia histórica aqui no Brasil. E como está o mercado de trabalho? Olha, são duas forças, assim, que aparecem, que absorvem bastante a mão de obra do arqueólogo, né? Uma é a universidade, né, o meio científico, e outra, assim, também, que está um pouco relacionada com a universidade também, né? Mas são as licitações ambientais em canteiro de obra, né? Trabalhando mais necessariamente com arqueologia de salvamento. Olha aí, canteiro de obra, e já encontraram algum material? Sim, o tempo todo, né? Projetos como Porto Maravilha, VLT, tiveram que ser alterados o tempo todo em decorrência das descobertas arqueológicas, né? E para quem está se preparando para o Enem, qual é a dica para se estudar história? Olha, eu sempre digo, leia muito, leia bastante, né? Vá lendo os assuntos que te interessam, que estão ligados à arqueologia, que estão ligados à história no geral, né? Uma dica, assim, que é valiosa, é você sempre perguntar, pedir o seu professor de história para ele te indicar livros para elas, é isso. Isso que me ajudou bastante a fazer na época que eu estava fazendo o vestibular, na época, a desenvolver uma boa nota em redação e uma boa nota em história e nas humanas de modo geral, né? Show de bola. Pedro, muitíssimo obrigado mesmo pela presença, viu? E aí? Gostou da nossa mistura do Brasil com o Egito? Quer saber mais? Então vai lá no nosso site, horadoenem.mec.gov.br. E até a próxima. Eu gostei, viu? Vai lá. Mas por as consequências pra... Falei 10 vezes. E agora eu... Deixa eu dançar comigo.